Me chamo Marcelo Silva, tenho 46 anos e moro no interior de Goiás. Faz pouco tempo que conheci seu canal e fico impressionado com os relatos que ouço sobre criaturas e eventos sobrenaturais em nosso país. Decidi compartilhar a minha história, mesmo não sendo um grande escritor, espero que consiga transmitir bem o que vivi. Tudo aconteceu quando eu tinha 28 anos, já faz bastante tempo, mas me lembro como se fosse ontem. Naquela época, eu morava em uma fazenda que herdei de meus pais. Minha mãe tinha falecido recentemente e eu estava bastante abalado. Para lidar com a dor, passei a frequentar bares na cidade, bebendo para tentar esquecer o vazio que sentia. Toda noite após beber, eu voltava para casa e o trajeto durava cerca de 2 horas. Certa vez, voltando para a fazenda, encontrei um filhote de cachorro abandonado, faminto e com frio. Adotei-o e dei-lhe o nome de Rex. Desde então, ele se tornou meu companheiro inseparável, e graças a ele consegui superar a tristeza e largar o vício na bebida. 8 anos se passaram e minha vida havia melhorado bastante. Casei-me e minha esposa estava grávida do nosso primeiro filho. Continuávamos vivendo na fazenda com Rex sempre ao nosso lado. Com 38 anos, fui contratado para trabalhar em uma fazenda vizinha, fazendo cercas e limpando o mato. O trabalho era pesado, mas pagava bem, e tudo corria bem até o dia em que minha esposa deu à luz nossa filha Júlia. Estava radiante com a chegada dela, e todos na vizinhança ficaram sabendo da boa nova. Pouco tempo depois, algo perturbador começou a acontecer. Um homem estranho passou pela fazenda onde eu trabalhava, perguntando se a cidade ficava longe. Respondi que ainda faltavam 7 quilômetros, mas a aparência dele me incomodou. Ele estava sujo e doente, mas ao mesmo tempo parecia muito forte, como alguém acostumado ao trabalho duro. Nos dias seguintes, começaram a surgir relatos de animais mortos de forma brutal nas fazendas da região, e o que eu vi na fazenda onde trabalhava foi aterrorizante. Um cavalo puro sangue do meu patrão foi encontrado com parte da coxa arrancada. Aquela cena me deixou chocado. Meu patrão ficou furioso e organizou uma caçada para encontrar o responsável. Ele recusou minha oferta de ajuda, disse que eu era um homem de confiança e que não queria me expor ao perigo. Pagou meu salário do mês e me deu um revólver, dizendo que era para a segurança da minha família, mas que eu deveria rezar para nunca precisar usá-lo. 2 dias se passaram e os ataques continuaram. A criatura matava os animais, mas não os comia. Parecia estar à procura de algo. Uma noite, por volta da 1h30 da madrugada, ouvi gritos vindos da casa dos vizinhos, um casal de idosos. Minha esposa correu para pegar nossa filha, e eu peguei um facão e corri até a casa deles. Quando arrombei a porta da frente, encontrei a senhora em estado de choque, abraçada ao marido. Ela me contou, com muito medo, que um demônio havia tentado entrar pela porta dos fundos, mas fugiu quando ouviu o barulho da porta sendo arrombada. Convidamos o casal para passar a noite em nossa casa, e no dia seguinte, meu patrão veio nos visitar, curioso para saber o que tinha acontecido. Naquela noite, a sensação de perigo não desapareceu. Acordei com um barulho estranho fora de casa, uma presença maligna que parecia cercar o lugar. Acordei minha esposa e pedi para que ficasse em silêncio, para não deixar nosso bebê fazer barulho. Peguei meu facão e fui até a cozinha, onde Rex estava olhando fixamente para a porta. De repente, algo bateu com força na porta, e eu soube imediatamente que poderia ser a mesma criatura que atacou os vizinhos. Corri de volta ao quarto para pegar o revólver que meu patrão havia me dado. Quando voltei, a porta da cozinha foi arrombada, e diante de mim estava uma besta saída diretamente do inferno. Era enorme, coberta de pelos negros, com olhos cheios de ódio e um cheiro horrível que invadia o ambiente. O pavor tomou conta de mim, fiquei paralisado, mas Rex, fiel como sempre, atacou a criatura. A luta que se seguiu foi feroz. Rex tentou de tudo para proteger a casa, mas a criatura era muito maior e mais forte. Eu não podia ficar parado vendo meu companheiro lutar sozinho. Atirei no monstro, mas ele parecia imune aos tiros. O barulho da luta acordou os homens que meu patrão havia colocado para vigiar a casa, e eles chegaram correndo, atirando na criatura. Finalmente, conseguimos afugentá-la, mas o custo foi alto. Rex, meu leal companheiro, estava morrendo bem na minha frente, depois de ter lutado bravamente para me proteger. Naquela mesma noite, meu patrão me chamou para conversar em particular e confessou o que eu nunca imaginaria. A criatura que havia atacado a mim e ao meu cachorro era um lobisomem, e ele sabia quem era.
um homem chamado Júlio, amigo da família do meu patrão, que estava de passagem pela região. Aquele homem que eu havia encontrado dias antes, perguntando sobre a cidade, era Júlio. Meu patrão explicou que ele sabia da maldição de Júlio, mas não havia contado a ninguém, porque esperava protegê-lo. Júlio era atraído pela fazenda, especialmente porque minha filha ainda não havia sido batizada, e isso tornava um alvo fácil para a besta. Ao ouvir tudo aquilo, meu coração se encheu de ódio. A morte de Rex e o perigo que minha família corria eram mais do que eu podia suportar. No dia seguinte, após enterrar meu cachorro, peguei o revólver e fui até a fazenda do meu patrão. Apontei a arma para ele e exigi saber onde Júlio estava. Meu patrão tentou me acalmar, dizendo que Júlio não tinha culpa de ser uma besta, que ele próprio odiava o que fazia durante as transformações. Mas eu estava cego de raiva e dei um tiro para o alto, ameaçando atirar nele se não me dissesse onde Júlio estava escondido. Relutantemente, ele me disse que Júlio estava em uma pousada na cidade. Fui até lá e o encontrei. Sem que ninguém visse, levei Júlio para a mata e, com o revólver apontado para ele, mandei que orasse, porque estava prestes a pagar por todo o mal que havia causado. Nesse momento, ouvi o barulho de cães de caça e meu patrão apareceu, implorando para que eu não o matasse, dizendo que Júlio não merecia aquele destino. Olhei para Júlio e perguntei qual era a sensação de ter matado meu cachorro e aterrorizado minha família. Ele respondeu que tentava se controlar, mas era impossível, e que já havia tentado se matar várias vezes por causa das atrocidades que cometia durante as noites de transformação. Júlio parecia mais uma vítima do que um monstro, sofrendo tanto quanto aqueles que ele atacava. Aquilo me tocou de uma maneira que não esperava. Baixei a arma, pedindo a Deus para ter misericórdia da alma dele, e fui embora dali, decidido a não carregar aquele peso na minha consciência. Uma semana depois, meu patrão voltou a me procurar, perguntando se estava tudo bem. Desde aquela noite, não houve mais relatos de ataques na região, e ele me convidou a voltar ao trabalho, pedindo para que eu esquecesse tudo o que havia acontecido e não contasse a ninguém. Júlio, com medo do que poderia acontecer, havia deixado a cidade. 3 meses depois, fiquei sabendo que Júlio foi encontrado morto em uma mata em outra região, com o corpo crivado de balas. Disseram que ele foi pego roubando galinhas e outros animais, e que os donos do lugar o mataram sem hesitar. Meu patrão veio me visitar novamente, agradecendo a Deus por eu não ter matado Júlio naquela noite, dizendo que, embora fosse amaldiçoado, ele ainda era um homem, e ninguém deveria ter que carregar o peso de tirar a vida de outro ser humano, mesmo em circunstâncias tão trágicas. Hoje, continuo morando na mesma fazenda, com minha esposa e nossos filhos. Temos outro cachorro, que batizamos de Rex, em homenagem ao meu primeiro companheiro. Até hoje, agradeço a Deus por ter me impedido de cometer um ato que teria assombrado minha alma pelo resto da vida.